Bom, então vamos lá, pessoal. Nesse vídeo, eu vou te mostrar o que você precisa para se aposentar com o Bitcoin. Eu encontrei um número mágico que vai ser o meu objetivo para que eu me aposente o mais rápido possível. Afinal, quando a gente fala de aposentadoria, significa parar de trabalhar. E eu sei que muitos de vocês têm essa ideia de que, pô, precisamos trabalhar para sempre. E que até faz bem para o homem trabalhar para sempre. Só que chega um momento onde você não tem tanta saúde. Então eu até acho que você poderia continuar trabalhando, só que de uma maneira mais reduzida. Provavelmente aí trabalhando 2 ou 3 dias por semana com algo bem leve, só para você distrair sua cabeça mesmo, sendo que o seu futuro financeiro já estaria garantido. E para falar disso, obviamente, eu tenho que te mostrar assuntos que eu já abordei em outros vídeos, como a maior pirâmide do mundo. Você pode olhar aqui no meu canal que eu fiz um vídeo sobre a aposentadoria do INSS e, cara, não faz nem um mês que eu fiz um vídeo e olha as notícias que saíram hoje. Vai mudar o sistema de pontos para aposentadoria, ou seja, vai ficar mais difícil se aposentar em 2025. Cara, eu fiz o vídeo mostrando que o INSS era uma pirâmide que você nunca ia se aposentar e, tipo assim, sei lá, 15 dias depois eles dificultaram ainda mais a aposentadoria. Ou seja, essa parada aqui é uma bosta. Você não vai se aposentar pelo governo, esqueça isso, tá bom? A não ser que você tenha 50 anos aí, talvez, chorando muito, talvez você consiga. Mas se você for um ser humano comum aí, provavelmente você não vai se aposentar. Bom, se a gente sabe que não vai se aposentar pelo Estado, só existe uma saída. Bitcoin. E aqui eu não vou falar sobre o que é o Bitcoin, como entender Bitcoin, como comprar Bitcoin. Afinal, eu já fiz isso nos outros vídeos aqui do canal, então você precisa assistir os outros vídeos. E para comprar Bitcoin e guardar de maneira segura, você sabe, lá na minha comunidade Toca do Coelho tem tutoriais completos sobre Bitcoin. Beleza? Dito isso, temos que ter em mente que precisamos de uma quantidade de Bitcoins para se aposentar. Quanto que você tem que ter na sua carteirinha para se aposentar, para ficar de boa, para ficar tranquilo? É esse o número que eu estou buscando. E aqui eu vou te mostrar toda a linha de raciocínio de como eu encontrei essa quantidade. Primeira coisa que você tem que levar em consideração é a quantidade de Bitcoin disponível. O protocolo do Bitcoin ele é feito para ter 21 milhões de unidades. Disso tudo, 90% já foi minerado. De 3 a 4 milhões estima-se que foram perdidos. Reparem que eu usei a palavra estima-se. Por quê? Porque números exatos são muito raros, tá bom? Então, tudo aqui é uma estimativa, são todas projeções. Então, de 3 a 4 milhões já foram perdidos. Atualmente, existem 18 milhões de Bitcoin disponíveis, tá? Não é um número exato, mas é basicamente com isso que nós vamos trabalhar. Existem 18 milhões. Bom, projeções de futuro. O que vai acontecer com o Bitcoin daqui para frente? Como eu já falei para vocês, eu não acredito que vá morrer. Afinal, a moeda fiduciária está sendo cada vez mais impressa pelos governos. E se a moeda fiduciária não tem fundo, o Bitcoin não tem. O céu é o limite. É basicamente isso. Eu já estou colocando na minha cabeça a ideia de que o Bitcoin está sempre estagnado. É o sistema fiduciário que está volátil. Na minha cabeça já funciona assim. Mas vamos lá. Existe uma projeção bem interessante do Michael Saylor, atualmente o maior detentor de Bitcoin da humanidade. E ele estima. Ele fez essa projeção aqui quando estava 65 mil dólares, tá bom? Hoje em dia já está 100 mil dólares. Mas ele projetou aqui que em 2045, num bear market, o Bitcoin poderia valer 3 milhões de dólares. Num mercado comum, nem em alta nem em baixa, ele poderia valer 13 milhões de dólares. E numa bull, ele poderia valer até 50 milhões de dólares. Ele colocou 49 aqui, mas a gente vai trabalhar com 50 milhões de dólares. Então, na estimativa mais otimista sobre o cara que tem mais Bitcoins no mundo, ele tem aí um chute de que o Bitcoin pode valer até 50 milhões de dólares. Eu, particularmente, não sou nem otimista nem pessimista. Eu chutaria aqui uns 30, 35 milhões de dólares. Mas isso aqui é chute do Lucas. E o Lucas não é o cara que tem mais Bitcoin no mundo. Vamos lá.
Eu coloquei aqui 3 projeções do que eu acho que pode acontecer no futuro. E lembrando sempre, lembre que existem 18 milhões de bitcoins disponíveis. Então, como é que ficaria isso? Na primeira projeção, o Bitcoin ficaria estagnado entre 100 mil dólares, que é o que está hoje, e 1 milhão de dólares. Então, nos próximos aí 20 anos, ele ficaria nessa água de salsicha. Pode acontecer? Sim. Só que eu acho que isso é muito difícil de acontecer, exatamente pelo motivo que eu falei. Se a moeda fiat não tem fundo, o Bitcoin não tem topo. Então, o céu é o limite. Acreditar que o Bitcoin vai ficar variando entre 100 mil dólares e 1 milhão de dólares para sempre, ou pelos próximos 20 anos, é basicamente acreditar que o governo americano vai voltar ao padrão ouro, vai estabilizar a moeda, vai colocar lastro nessa moeda, vai parar de imprimir dinheiro, vai pagar todas as suas dívidas. Isso aí, cara, isso não vai acontecer, tá bom? Desculpa aí, mas isso não vai acontecer. Então, dificilmente nos próximos 20 anos você vai ver Bitcoin a 100 mil dólares ou a 1 milhão de dólares. Provavelmente vai ser mais do que isso. Lembrando, eu não prevejo o futuro, tá? Eu não tenho bola de cristal, eu só tenho 2 bolas normais. E isso aqui não é uma recomendação de investimento, é só o que eu penso. O Bitcoin, numa segunda projeção, o Bitcoin vai para 5 milhões de dólares até 2045. Isso é possível? Cara, ao meu ver, é muito possível, tá bom? O Michael Saylor colocou 3 milhões. Eu acho que provavelmente pode passar disso e depois eu vou dar os motivos para vocês. Mas vamos supor que um Bitcoin vale 5 milhões de dólares. A pessoa que tem um Bitcoin vai ter 5 milhões de dólares. A pessoa que tem 0,1 vai ter 500 mil dólares. E a pessoa que tem 0,01 vai ter 50 mil dólares. Tá bom? Então nessa projeção aqui, mesmo que seja uma projeção até baixa, a pessoa que tem 0,1 BTC já vai ter quase 3 milhões de reais nos valores de hoje. Você com 3 milhões de reais nos valores de hoje, você estaria bem de vida ou não? Você estaria aposentado ou não? O que você acha? Lembrando, pessoal, o poder de compra em Bitcoin é preservado. Então, aqui seriam 500 mil dólares com o poder de compra de hoje em dia, tá? Não daqui a 45 anos. Se você tivesse 500 mil dólares agora, como é que seria a sua vida? Daria para aposentar ou não? Essa é uma pergunta que só você pode responder por causa do seu custo de vida. Mas aqui a gente vê que, mesmo numa projeção não tão otimista, 500 mil dólares é uma quantia relevante para uma pessoa que só tem 0,1 BTC, ok? Provavelmente eu acho que isso vai acontecer, até mais do que isso. Na projeção do Saylor também. E uma coisa que você tem que entender é o seguinte: o Bitcoin demorou 15 anos para chegar em 70 mil dólares. 15 anos para chegar em 70 mil dólares. Só que de 70 mil para 100 mil, ele demorou 15 dias. Então, esses valores acontecem mais rápido do que podemos perceber. Bom, agora numa terceira projeção e projeção mais otimista, nós temos o seguinte cenário. O Bitcoin vai para 50 milhões de dólares em 20 anos, ok? A pessoa que tem um Bitcoin vai ter 50 milhões de dólares. A pessoa que tem 0,1 vai ter 5 milhões de dólares. E a pessoa que tem 0,01 vai ter 500 mil dólares. Nessa projeção aqui, até o cara que comprou 0,01, ele vai ser extremamente beneficiado. E quanto custa 0,01 nos dias de hoje? Atualmente custa em torno de 6 mil reais, tá bom? Então na projeção mais otimista do Michael Saylor, e na minha também, cara, você teria uma quantia relevante de dinheiro com apenas 0,01 Bitcoin. Eu acho que com esse dinheiro daria para aposentar daqui a 20 anos. Dependendo da sua idade, já daria para ficar um pouco mais tranquilo. Mas vamos lá. Outra coisa que você tem que entender é, pô, Lucas, eu tô vendo aí as suas projeções, mas baseado em quê? Bom, baseado em algumas coisas que eu vou te mostrar agora. A importância do ouro e da internet. Entenda que, voltando aqui, o Bitcoin atualmente, ele tem três
3 trilhões de dólares de market cap. Esse é o valor de mercado dele. Para o Bitcoin valer 3 milhões de dólares, uma única unidade de Bitcoin, ele teria que ter ali um market cap aproximado de 68 trilhões, certo? Esse número é grande? Sim, ele é um número enorme. De 3 para 68 é muita coisa. Só que olha isso. O ouro demorou 2.000 anos para alcançar 13 trilhões de valor de mercado. Ou seja, a maior reserva de valor da humanidade durante 2.000 anos, desde seu início, demorou 2.000 anos para alcançar os 13 trilhões de valor de mercado. O Bitcoin demorou 20 anos para chegar em 3 trilhões, que é o que ele vale agora. O que isso quer dizer? Que em 20 anos, o Bitcoin já encostou ali na bunda do ouro já. Não só do ouro, né? De várias empresas valiosas. O valor de mercado dele já é... Cara, é uma coisa absurda. Porque você tem que entender que é um protocolo criado por um cara na casa dele, no quarto dele. Não é uma empresa com milhares de pessoas trabalhando e nem mesmo é a pedra mais valiosa já encontrada na humanidade. Vocês conseguem notar isso? Que o projeto de um homem demorou 20 anos para chegar nos 3 trilhões de dólares. Por que isso aconteceu? Pelo um motivo que explica tudo isso. Por que o Bitcoin demorou só 20 anos para chegar em 3 trilhões de dólares? Porque existe uma coisa chamada internet. E o próprio conceito da internet e a popularização da internet explica essa situação. Olha que coisa maluca. Em 2005, 15% das pessoas tinham internet. Isso em 2005. Em 2021, 63% das pessoas no mundo tinham internet. Ou seja, esse crescimento é absurdo, é muito grande. Cara, quem é um pouco mais velho aí consegue lembrar que em 2010, quase ninguém no Brasil tinha internet, nem computador. Só que hoje em dia é impossível tu encontrar uma pessoa que não tenha um celular com internet. Você reparou como a evolução ela corre de maneira exponencial? Isso é muito rápido. Pois é, isso aconteceu com a internet, mas isso, depois da internet, acontece com as coisas que estão dentro da internet. Porque a internet, ela cresceu de maneira exponencial, só que o que está dentro da internet cresce de maneira muito mais exponencial porque a internet existe. Porque a internet é capaz de transmitir a informação muito mais rápida. O exemplo disso, o ChatGPT estabelece recordes de crescimento em usuários. Olha que loucura. Isso aqui são as plataformas que demoraram para atingir 100 milhões de usuários. Olha o Google Tradutor. Ele demorou 78 meses para ter 100 milhões de usuários. O Telegram demorou 61 meses. O Instagram, que é extremamente popular, demorou 30 meses. O ChatGPT demorou 2 meses. 2 fucking meses. Por que o uso das ferramentas hoje em dia, elas têm muito mais facilidade de penetrar nas populações? As pessoas têm muito mais acesso a esse tipo de informação exatamente porque a internet existe. É a internet das coisas. A internet está em todo lugar, em todos os equipamentos que você utiliza tem internet. Já tem internet em fogão, geladeira, ventilador. Porra, tem internet em tudo. E ainda mais com o ChatGPT, a integração com inteligência artificial tem em praticamente tudo. Então, você entende que o Bitcoin, ele se beneficiou da popularização da internet. Tudo que vai vir a partir de agora, ou depois da internet, se beneficia da popularização da internet, que tem uma penetração muito grande. Consegue alcançar milhões, bilhões de pessoas. Se o ouro tivesse sido descoberto de 2010 para cá, provavelmente a história do ouro seria diferente. Ele alcançaria esses 13 milhões de valor de mercado muito antes. Algo assim. Só que ele não teve o benefício de estar na internet, de ser da internet.
certo? Então isso explica porque o Bitcoin não demorou 2.000 anos para ter 3 trilhões de market cap. Ele não demora isso, porque ele já faz parte da internet, do que penetra a casa das pessoas, o celular das pessoas, os computadores, certo? Então, por isso que você tentar prever as coisas da internet com os padrões antigos, os padrões antes da internet, não faz sentido. A mesma coisa eu uso esse exemplo nos meus cursos para marketing digital. O marketing digital no Brasil, ele surgiu em 2016 com popularidade. E ele morreu basicamente ali, a sua primeira padronização morreu em 2021. Então o marketing normal na vida real, ele durou ali a vida inteira, ele ainda existe. O marketing digital, como a gente conheceu ali em 2016, morreu em 2021 e hoje em dia a gente já tem um outro tipo de marketing digital. Então na internet tudo acontece muito mais rápido. Se você acompanha o mercado de jogos, você sabe que, sei lá, de 2012 até 2018, todo mundo jogava League of Legends. Depois de um tempo surgiu Fortnite e, cara, o League of Legends foi superado pelo Fortnite de uma maneira absurda. Ninguém imaginava aquilo. Então, na internet as coisas acontecem muito rápido, tá bom? A mesma coisa para cancelamento na internet. O cara é cancelado hoje, daqui a 15 dias ninguém lembra quem é o cara. O tempo da internet é diferente, pessoal. Bom, mas voltando. Dito isso, quanto você precisa ter na carteira para se aposentar? Quantidade de pessoas no planeta. Eu coloquei aqui 6 bilhões, tá bom? Eu sei que já são 8, quase 9, mas não tem problema. Eu coloquei aqui 6 bilhões para ficar um negócio mais pé no chão. Às vezes também aqui tem muita gente que é cadastrada no Bolsa Família, não existe. Ou até gente que vota lá no PT e não existe também, mas eu não vou entrar nesse assunto aqui. Número de bitcoins disponíveis. 18 milhões, tá bom? Então existem 6 bilhões de pessoas, 18 milhões de unidades de Bitcoin, tá bom? Se a gente fosse distribuir isso igualmente, tá bom? Finge que estamos no comunismo aqui, vamos distribuir isso igualmente. Cada pessoa teria ali direito a 0,003 Bitcoin, o que equivale a $300 nos dias atuais. O que isso significa na prática, se a gente fizer uma análise bem imbecil? Que cada vez que eu compro 0,003 BTC, eu estou comprando BTC de outra pessoa. Então, se eu comprar, por exemplo, 0,006, eu estou comprando BTC de duas pessoas. Estou pegando esse BTC para mim. Já parou para pensar dessa forma? Todo BTC que você compra, você está tirando dos outros. Ah, Lucas, mas não é exatamente assim que a economia funciona. Eu sei. Eu só estou falando aqui que se fosse distribuído igualmente, você estaria comprando aqui o valor de direito, é óbvio que não existe isso, mas de direito de outras pessoas. O que é algo bem engraçado. Então, coloca uma meta aí para cada mês você comprar 0,003 BTC. Você estaria comprando de outros. Mas enfim. Então, eu fiz aqui algumas projeções, tá bom? No mundo da ilusão, lá na Disney, vamos supor que o Bitcoin seria distribuído para uma elite de pessoas, tá? Então, eu tenho aqui um Bitcoin para cada pessoa. Teria 18 milhões de pessoas com um Bitcoin, né? Se um Bitcoin fosse para a elite de pessoas. Se existem 18 milhões, cada pessoa teria direito a um Bitcoin, certo? Agora, colocando aqui que eu vou distribuir para uma elite de pessoas 0,1 Bitcoin, essas pessoas seriam ali em torno de 180 milhões de pessoas. Então, se hoje em dia você tem 0,1 Bitcoin, você já é uma das 180 milhões de pessoas mais ricas do mundo. E se você tem 0,01 Bitcoin, você faz parte ali dos 22% e você faz parte basicamente de 1 bilhão e 800 mil pessoas. Por que eu fiz esse cálculo aqui agora? Porque é o seguinte, pensa comigo, no nível global hoje em dia, estima-se que existam cerca de 62 milhões de milionários. Então, o que eu quero dizer? Existem atualmente em torno de 60 milhões de pessoas
que tem 1 milhão de dólares americanos, tá bom? Existem 60 milhões de milionários no mundo. Isso equivale a 1,1% da população mundial. Então tá aqui, 1,1% da população mundial são considerados milionários, ou seja, pessoas que possuem mais de 1 milhão. E aqui eu cheguei no número mágico, que é o número de 0,15 bitcoins. Porque se você tem 0,15 bitcoins, você está mais ou menos aqui, ó, no 0,1. O que isso significa na prática? Eu pego esse 0,1, que significa 2,2 de quantidade de pessoas na Terra, tá bom? Que equivale a 180 milhões de pessoas, e coloco o 0,15, tá? 0,15, que equivale a mais ou menos 1,1% das pessoas no mundo, ou seja, a metade disso, que seria 60 milhões de pessoas. Posso fazer isso aqui para ficar mais fácil? Ó? Não é um número correto, tá bom? Mas é um aproximado, ficaria mais ou menos assim. Ficaria mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim, tá? Não é correto, mas ficaria mais ou menos assim. O que isso significa na prática? Que se eu tenho 0,15 BTC, eu já estou fazendo parte, ou no futuro farei parte, do 1% das pessoas com mais bitcoins no mundo. Tá bom? Lucas, mas não é exatamente isso, porque aqui você colocou 90 milhões de pessoas. E hoje em dia existem 60 milhões de milionários. Mas tem algumas coisas que eu vou mostrar para vocês, como por exemplo, a MicroStrategy, a empresa do Michael Saylor aqui, só ele detém 400 mil bitcoins, tá bom? Então esse número de 90 aqui, ele não é verdadeiro, tá? Eu acho que isso aqui pode cair até para 70 milhões de pessoas. Enfim, mas chegamos nesse número mágico de 0,15 BTC. Atualmente, isso custa 80 mil reais, ou a quantidade disso em dólares, que eu não lembro qual que é agora, tá bom? 80 mil reais para você fazer parte do 1% mais rico daqui a 20 anos. E aqui tem outros fatores que também vão contribuir para que você tenha esse 0,15, que você não precise de 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. É claro que se você tiver isso é muito bom, mas talvez você não precise. E são esses fatores. Considere que atualmente 2% dos proprietários de Bitcoin têm mais de uma moeda. Tá bom? Então, se tem pessoas que estão acumulando mais moedas, vai ser mais simples você ficar milionário em dólar, né? Em dólar, com menos Bitcoin, porque tem mais gente acumulando, certo? Os institucionais têm muito Bitcoin. A Tesla, por exemplo, tem 70 mil e a MicroStrategy tem 400 mil, o que equivale a 2% de tudo, tá? 2% do mercado atual. E muito mais Bitcoin ainda vai ser perdido ao longo do tempo. Por quê? Porque as pessoas falecem, perdem, corretora quebra, fecha, não sei quem confisca, outros roubam, e vai ser muito perdido ainda, tá? Mais 1 milhão ainda vai ser perdido nessa brincadeira toda. No final das contas, chegamos numa conclusão, que é o seguinte: 0,15 BTC, até colocar aqui, é um valor seguro, tá? É um valor seguro. Quando eu tava conversando com a galera lá da Toca do Coelho, a gente chegou na conclusão de que 0,1 já era bom pra caramba. Mas eu acho que o seguro é 0,15, tá bom? 0,15 é um valor muito bom. Se você tem menos de 0,1, fica muito arriscado. Fica muito arriscado. Se você tem mais de 0,5, você vai fazer parte da próxima elite global. Por quê? Você ter 0,5 Bitcoin é como estar hoje entre os 0,3 mais ricos do mundo. Olha que loucura, pessoal. É como estar hoje entre os 0,3 mais ricos do mundo. Então, na minha projeção, e que é parecida com a do Michael Saylor, se você tiver meio Bitcoin, você vai fazer parte de uma elite que, cara, os caras têm muita, muita, muita grana.
Muita grana mesmo. Tipo, é muito dinheiro, é muito poder. Meio Bitcoin vai ser muito poder nessa projeção. E hoje em dia, o custo para você ter esse 0,5, esse meio Bitcoin, é de 300 mil reais. Tá bom? Então, se você é um cara rico que tá aqui assistindo, se você comprar Bitcoin hoje, você vai gastar 300 mil reais, você vai ter 0,5, tu pode, mano, fazer parte dos 0,03% de pessoas mais ricas do mundo. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Por isso que eu falo, o Bitcoin está barato. Lembrando, pessoal, isso não é uma recomendação de investimento. O que eu, Lucas, estou fazendo, eu indico para quem é próximo de mim, para quem é próximo, para as pessoas que eu conheço. Cara, foca no 0,15. Se você chegar no 0,15, cara, você tá de boa. Não garanto que você vai ser rico e tal, mas tu vai ficar tranquilo. 0,15 é tranquilo. Ah, Lucas, tenho mais grana, tenho uma renda maior, sei lá, trabalho pela internet, minha vida é mais tranquila, mais de boa. Cara, foca no 0,5 e lua. Foca no 0,5 e vai atrás. Eu sei que 600 mil, que é um Bitcoin inteiro, isso é quase impossível. 600 mil é quase impossível. Mas 0,5, cara, já tá lindo. É claro que você vai... Cara, tenha o máximo que você puder. A ideia é essa, tenha o máximo que você puder. Mas faça de tudo para ter pelo menos 0,15. Faça de tudo para ter 0,15. E lembrando, tu não precisa comprar isso de uma vez. Não é hoje que tu viu esse vídeo e vai lá comprar, não, cara. Não é isso. Tu tem 20 anos, lembra? A projeção é de 20 anos. Tu tem 20 anos para acumular 0,15. Entendeu? 0,15. Com certeza, se você começa agora ou já começou antes, assim como eu, você consegue alcançar o 0,5 até com facilidade, dependendo de quanto você comprou. Mas isso aqui é um vídeo para quem está começando agora. Como vocês puderam ver, tem aqui na minha projeção. Deixa eu ver se eu acho aqui. 0,01 está custando 6 mil reais. Certo? E 0,1 tá custando 80 mil reais. Ou seja, tu prefere comprar um Quid ou fazer parte dos caras mais ricos do mundo daqui a 20 anos? Tu prefere ter um Quid hoje ou tu prefere ter o que você quiser daqui a 20 anos? É a sua preferência temporal. Isso vai decidir tudo. Vai decidir o futuro da sua família, dos seus filhos, da sua linhagem. Cara, isso vai decidir tudo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foca aí. Foca no 0,15, velho. Foca no 0,15. Confia. Quem confiou em mim, nunca foi dica de investimento. Mas se você pega aqui, meu primeiro vídeo 9 meses atrás. Pesquisa aí quanto tava Bitcoin há 9 meses atrás. Aproximadamente 45 mil. Quem assistiu o meu vídeo nessa época, 50 mil visualizações, provavelmente aí dobrou de patrimônio tranquilamente, certo? Bom, é isso. Se quiser aprender a ganhar dinheiro pela internet assim como eu faço, criando um vídeo simples, dando sua opinião, mostrando aí as coisas que você sabe para as pessoas que são parecidas com você. O link dos meus cursos está aqui abaixo. Você também pode entrar na minha comunidade, Toca do Coelho. Lá tem tutorial de Bitcoin, tem uma galera que entende de porra toda lá. Trezor, carteira fria, carteira quente, blockchain, a galera lá é foda. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo.